Graça e paz, irmãos. É motivo de grande alegria neste dia podermos louvar e adorar o nosso Deus. Desde já eu convido os amados irmãos, que também se encontram aí em casa, a abrir as suas Bíblias em Salmo de número 8. Convido para que todos possam acompanhar essa leitura atentamente. Salmo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos teus céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem que dele te lembres? É o filho do homem que o visistes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que Deus aplique em nosso coração a leitura da sua palavra. Louvemos, amados irmãos, com o hino de número 32 do Novo Cântico, que tem como título O Deus Fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua descer nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo estrela brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos mares, para louvar-te, Senhor, que és fiel.
oremos, meus amados. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por podermos nos reunirmos neste dia para poder louvar e glorificar o teu santo nome. Nós te somos gratos, Deus, por mais um dia que o Senhor fez. Nós te louvamos por este momento, ó Pai, quando podemos nos reunirmos e podemos glorificar o único Deus vivo e verdadeiro. Nós te louvamos acima de tudo, ó Pai querido, pela salvação através de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou a este mundo para que viesse e morresse por nós pecadores, mas que ressuscitou, ó Deus, ao terceiro dia para a nossa justificação, e hoje se encontra, ó Pai, à destra de Deus. Por isso louvamos e glorificamos o Senhor. Desde já estamos gratos a Deus por esta oportunidade de podermos, ó Pai, exaltar o teu santo nome, que o Senhor possa estar recebendo desde já toda a liturgia, todo este culto que prestamos ao Senhor, ser com a leitura da tua palavra, ser com os cânticos, ser com a tua palavra que logo mais vai ser lida e pregada. Que o Senhor continue, ó Deus, a falar em nossas mentes, em nossos corações, de maneira, ó Deus, que cada dia mais nós possamos entender e compreender o que tu queres para nossas vidas. Prepara os nossos corações, ó Pai, para aquilo que o Senhor há de falar neste dia aos nossos corações. Tudo isso nós te pedimos, pois é em nome de Cristo Jesus que nós assim te oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. É motivo de alegria, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Você que nos acompanha em suas casas, por gentileza, abra suas Bíblias e acompanhe o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento nós vamos passar uns instantes de oração silenciosa, confessando o nosso pecado ao nosso Deus. Desde já sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Oremos. Pai eterno, nós somos gratos a Ti por mais esse momento que estamos na Tua presença, para te agradecer, ó Pai, pelo perdão que ora, instante em segundo, nós pecamos diante de Ti, ó Pai. Muito obrigado pela salvação em Cristo, que morreu ali na cruz e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós somos gratos pela família que nos deste, pela nossa igreja, e também nesse momento, ó Pai, nós queremos suplicar que use de misericórdia, ó Pai, para aqueles nossos irmãos que encontram enfermos. Nesse momento, nós queremos que Tu esteja ao lado da nossa irmã, a tia do pastor Noêmia, e sede também, Pai, com cada irmão que encontra nesse momento desempregado, que Tu possa, ó Pai, estar abrindo a porta de emprego, e ele dentro em breve possa voltar ao mercado de trabalho. E também, Pai, sede com aqueles nossos irmãos que encontram enfermos, muitas vezes, ó Pai, sofrendo, e Tu tem um remédio para cada um, Pai. Fica conosco, sede com esse culto, sede com a pregação da Tua palavra, que logo mais será proferida pelo pastor Marcos César. Usa ele conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós vamos dar oportunidade ao grupo de louvor que irá entoar cânticos espirituais ao nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco, amém? Esteja presente em cada lar neste momento. Louvamos a Deus em adoração e exaltação do seu santo nome, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Louvemos ao Senhor.
Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para
habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Seja agradecido ao Senhor, Jesus.
Deus abençoe. Amados irmãos, graça e paz. Estamos reunidos neste culto de louvor e adoração ao Senhor. É um privilégio podermos conduzir a igreja em adoração. É um equívoco imaginar que a gente vai ao templo para assistir o culto. Nós vamos ao templo para adoração. E por falar em ir ao templo para adoração, irmãos, depois já de um mês de autorização do governo para abertura gradual dos templos, não é abertura, todavia, com restrições. Então, próximo domingo, no dia 2 de agosto, nós teremos o culto no templo. Lamentavelmente, irmãos, nós ainda estamos zelando, colaborando com o poder público e a sociedade para evitar a contaminação, a proliferação do vírus do Covid-19. E por esta razão precisamos seguir o protocolo para a abertura do templo. O templo já está quase pronto, quase preparado, com isolamentos em vários bancos, com a marcação nos bancos onde os irmãos poderão sentar. E a gente tem aí um misto de emoções, de preocupação, de ansiedade, um pouquinho de tristeza também. Os irmãos acima de 60 anos não poderão vir ao templo. E também as crianças menores de 10 anos não poderão frequentar o templo por enquanto. Eu devo marcar uma ação especial para a terceira idade, ainda nessa semana, um sábado à tarde, ou um dia da semana à tarde, em que a gente possa ministrar a ceia, mas apenas a terceira idade reunida, alguns irmãos, algumas irmãs da terceira idade. Devemos fazer isso essa semana, mas o culto público será limitado, irmãos, lamentavelmente. A junta diaconal estará nos auxiliando no protocolo de entrada ao templo. Não poderá ser utilizada a entrada para também sair. Um acesso deve ser a entrada, outro acesso deve ser a saída. Ainda higienização de calçados com água sanitária na entrada e das mãos com álcool gel. A equipe de louvor também já está preparada. Os microfones não podem ser compartilhados. Os microfones devem ser de uso pessoal, não devem ser compartilhados. O Conselho da Igreja também estabeleceu aí uma rotina de limpeza, de higienização do templo, junto com a nossa zeladoria, para que a gente, como igreja, cumpra o nosso papel na sociedade. Há uma alegria que já tenho compartilhado aqui aos domingos, há uma alegria nossa por vermos que o estado de Pernambuco, e de uma forma muito especial, Recife, está num bom nível de controle da pandemia. Esperamos que em breve tempo toda a igreja esteja congregada, esteja reunida no templo. Eu
eu estava pensando, irmãos, no material do bolo que eu já tenho comprado. O bolo da igreja são 30, 40 quilos de bolo e muito material a gente já vai comprando com o passar do tempo, para não ficar caro a gente comprando tudo de uma vez só. E eu pensando, ai meu Deus do céu, esse ano bem provavelmente nós não teremos a nossa festa de aniversário. Bem provavelmente nós não teremos a nossa festa de aniversário. E a nossa expectativa é que o bolo do aniversário seja feito pelo menos para o Natal. Até lá a gente tenha a liberdade de abrir o templo para a participação de todos os seus membros. Mas, irmãos, como tem sido marca de nossa prédica, de nossa homilia, desde o início do isolamento, o culto é um estilo de vida, a adoração é um estilo de vida. O templo nos abençoa no ajuntamento, não é? Quando a igreja se reúne em assembleia para adoração. Então, é um ato muito importante da vida cristã. Todavia, na incapacidade, na impossibilidade de utilizarmos o templo, precisamos entender que a nossa própria vida é o templo do Espírito Santo e precisamos cultuar o Senhor em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Eu reservei esse tempo de isolamento para a leitura da Bíblia corrida e, irmãos, já li várias vezes a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, mas eu preciso confessar aos irmãos, cada vez que nos empenhamos à leitura renovada das Escrituras, verdades espirituais profundas nos ressaltam a mente e o coração, e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, a fim de que a gente possa crescer espiritualmente. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus no capítulo 23. Esse é um texto muito pesado, onde Jesus faz censura aos escribas e fariseus. Mateus no capítulo 23, eu gostaria de pedir aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas, porque nós faremos exposição de todo o capítulo. São 39 versículos, então mantenham as suas Bíblias abertas. Como nós não leremos o texto antes, o texto todo antes, vamos ler à medida em que vamos expondo o texto. Nós vamos orar agora pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para a compreensão de sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Igreja do Prado, a importância, a relevância dessa igreja na vida dos membros da igreja, na vida dos congregados, na vida da comunidade, a diferença que esta igreja tem feito com seus projetos missionários. Nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos neste domingo para adoração. Te agradecemos pelo acesso que temos à tua palavra revelada e pedimos que o teu Espírito nos ilumine para a compreensão deste texto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Jesus Cristo já estava na sua última semana de ministério terreno. Várias ações, vários sermões, vários diálogos relatados aí a partir do capítulo 21, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, até o final, no capítulo 28, narrando detalhes acerca dos últimos dias, da última semana do ministério terreno de Cristo. O capítulo 23 de Mateus, ele é um capítulo cujo conteúdo é extremamente pesado para seus ouvintes. Sobretudo, irmãos, a censura que Jesus faz aos escribas e fariseus. Fariseu é um grupo, é um partido político religioso que surgiu bem provavelmente logo após
o período exílico, quando o povo retornou à Palestina, quando retornou a Jerusalém. Os fariseus, eles se consideravam a nata religiosa, o suprassumo do judaísmo, nos séculos, 2, 3 séculos que antecederam o nascimento de Cristo, até o primeiro século da era cristã. Eles, em todos os evangelhos, nós vemos, assim, irmãos, repreensões duras e severas sobre este grupo. Na verdade, geralmente era sobre fariseus, saduceus e escribas. No texto em tela, nós vemos a menção dos fariseus e também dos escribas. Os escribas, na prática, eram os secretários dos fariseus. Eles eram, os escribas, eles eram homens intelectuais, geralmente conhecedores de vários idiomas. Tinham uma função pública, por exemplo, de traduzir documentos, então eram tradutores juramentados. Conheciam vários idiomas, o idioma, não somente o idioma local, mas os idiomas dos povos vizinhos. E exerceram papéis de relevância em várias épocas da história de Israel, sobretudo para copiar, para redigir aquilo que era ditado pelos sacerdotes, pelos juízes, pelos reis, e muitos destes documentos constam dentro do Antigo Testamento. O que mais pesava contra os fariseus era o fato de uma perspectiva, de uma visão de espiritualidade bem distorcida dos propósitos de Deus revelado em sua palavra. Existiu, irmãos, sobretudo na formação do judaísmo clássico, o judaísmo que surgiu do período exílico na Babilônia e pós-exílico, nesse período então que o judaísmo tomou uma forma similar ao que vemos nos nossos dias. E foram registrados, além do Antigo Testamento, várias tradições, vários hábitos, vários costumes que a priori declaravam que tinha na Torá, na lei, a iluminação para escrever estes textos, detalhes de rituais que deveriam acontecer no culto e na adoração ao Senhor. E, meus irmãos, nesse ritualismo todo, que não foi registrado nas Escrituras Sagradas, o registro é extra-bíblico, o registro é de regras e normas que foram criados, sobretudo, por fariseus, que as gerações que os sucederam, então, observavam muito essas regras. E na maioria das vezes, essas regras de detalhes ritualísticos eram mais observadas do que propriamente a vontade de Deus revelada e expressa em sua palavra. Esse comportamento, essa atitude farisaica, produziu um nojo no Senhor Jesus Cristo, que observava no farisaísmo uma religiosidade vazia de Deus, vazia de um relacionamento pessoal com Deus, vazia de um conhecimento profundo da lei de Deus. Se não vejamos, irmãos, a partir do verso 1, nós vemos, vamos destacar aqui algumas atitudes dos fariseus que foram reprovadas pelo Senhor Jesus. Versículos 1 a 3,
o Senhor Jesus reprova a hipocrisia dos fariseus. Diz assim o Senhor Jesus: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, primeiramente, Jesus denuncia e Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, fazendo menção de que os fariseus, porque eram conhecedores ou pretensos conhecedores das Escrituras Sagradas, porque eram homens de capacidade intelectual aguçada, então o Senhor Jesus declara: olha, eles sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles conhecem a lei de Moisés e se acham com muita autoridade para instruir, para orientar a vida espiritual do povo de Israel. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, uma orientação para dar a vocês: façam o que eles falam, mas não repitam os seus atos. Os fariseus, eles eram santarrões, eles eram ou queriam passar uma imagem de muita pureza, mas na verdade era mera aparência, era para apreciação pública, porque o coração dos fariseus estava distante do Senhor. Então, primeiro, a hipocrisia é denunciada dos fariseus e dos escribas, é denunciada por Jesus. Em segundo lugar, Jesus denuncia a criação de regras severas, duras e pesadas, coisas que os fariseus ordenaram, mas que em momento nenhum foi ordenado pelo Senhor no Antigo Testamento. Reparem versículo 4 e 5. Aliás, apenas o versículo 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, não é? Instruções como, por exemplo, existem até nos nossos dias em igrejas evangélicas. O púlpito é sagrado, aí tem o local dele, não pode mexer nem 1 centímetro para a direita e nem 1 centímetro para a esquerda. Tem gente na igreja que sabe, olha, mexeram com o púlpito, mexeram com o sagrado. Mas aonde, irmãos, que no Antigo Testamento tinha púlpito dentro do tabernáculo ou dentro do templo? Eu me recordo quando fui pastor de uma igreja no Brasil, não me recordo muito bem o endereço da igreja. Então, o Ministério de Missões preparou um painel bonito, colocando bandeiras de vários países, e alguém deu a ideia de, perto do púlpito, colocar a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Ficou um enfeite muito bonito. E todo mundo alegre com aquele evento, assim, havia uma unção de Deus muito especial na ministração da palavra, no despertamento espiritual da igreja. Aí então, o preletor daquela conferência estava almoçando comigo e com o pastor titular daquela igreja, e de repente, na hora de orar pelo almoço, pela refeição, o telefone toca, a secretária vai atender, e aí ela diz assim, olha, o pastor está almoçando. E a irmã vira para a moça e diz assim, o que eu tenho para falar com o pastor é mais importante do que o almoço dele. Ora essa, se era mais importante, então tinha que deixar o almoço e foi atender o telefone. A irmã então disse que ia denunciar, membro da igreja, mais de 30 anos, ia denunciar a igreja,
responsabilizando o pastor da igreja porque fez algo ilegal, porque a bandeira do Brasil estava mais baixa do que a bandeira de outros países que estavam no painel a 16 a 19 metros de altura. Ela disse que ia para a delegacia denunciar a igreja, porque ela não admitia que essa atitude bárbara contra a nossa nação brasileira, contra a bandeira do Brasil acontecesse. Irmãos, o pastor disse assim, depois que tentou convencê-la, mas ela estava decidida que ia denunciar a igreja: irmã, a senhora faz o que a senhora bem entender, eu estou muito ocupado aqui, dando atenção ao nosso hóspede, não é? E depois o pastor teve que tratar com o conselho da igreja, e no conselho da igreja tinha um oficial aposentado da Marinha, e eu achei tão bonita a atitude de presbítero Moisés. Ele virou para a gente e disse assim: de fato está errado nas normas da utilização da bandeira brasileira, se tiver ao lado de bandeiras de outros países, ela não pode ficar abaixo, então é contra as normas. Eu vi aquilo, mas eu falei, não, depois a gente orienta, porque a equipe está trabalhando com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Isso é detalhe, não fizeram por maldade, depois a gente orienta. Aí foi isso que ele falou para o conselho. O radical, não é? O presbítero Moisés, militar aposentado, mas ele entendeu que não era maldade. Percebam, irmãos, tem tanta gente dentro da igreja que fica preocupado com os mínimos detalhes, com a posição de um objeto ou de outro, quando na verdade a gente tinha que estar mais preocupado com a essência do culto, da adoração, da nossa relação com Deus. Os fariseus não faziam isso, eles atavam fardos pesados. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Em uma determinada denominação evangélica, e não é seita não, irmãos, é uma igreja irmã, diáconos ficavam à porta, uma grande igreja, diáconos ficavam à porta, até há 2 décadas atrás, quando eu cheguei na cidade do Recife, ainda se praticava isso, e o diácono perguntava à irmã: a irmã está de anágua ou está sem anágua? Então, se a irmã estivesse sem anágua, não poderia entrar no templo, deveria voltar para casa, colocar uma anágua e quem sabe seria aceita no culto seguinte. Há tantos usos e costumes dentro do movimento evangélico que retratam a visão dos crentes da nova geração. Mas, irmãos, em momento nenhum é registro da vontade revelada de Deus nas Escrituras Sagradas. Invenção humana, meras invenções humanas que, irmãos, dificultam o relacionamento com Deus, o relacionamento com o reino de Deus aqui na terra. A terceira denúncia que Jesus faz aos fariseus, no versículo 5, diz o seguinte: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Jesus denuncia que os fariseus estavam mais preocupados em serem vistos, em serem observados e admirados, do que propriamente com a sua relação com Deus, com o culto e com a adoração a Deus. Fui pesquisar o que era filactério. Filactério, irmãos, é uma fitazinha de couro que os judeus enrolam nos braços e tem perto do cotovelo tem uma caixinha com rolos de alguns textos da lei. E na testa, em determinadas ocasiões, deveria vir com uma faixazinha de couro, também uma caixinha
com alguns manuscritos do Antigo Testamento, ou, sobretudo, da Torá. Os fariseus fizeram uma interpretação muito literal de Deuteronômio 6, quando fala a necessidade do povo de Deus de memorizar as Escrituras, deitado, em pé, andando pelo caminho, colocar na testa ou na mão, né? Eu fazia isso, era uma estratégia que a gente utilizava para estudo do grego e do hebraico. A gente fazia os cartõezinhos e a gente ia memorizando, palavra por palavra. Na frente colocava a palavra em hebraico e atrás a tradução. E quando era o grego do Novo Testamento, na frente escrito em grego, atrás a tradução, já que a gente tinha que memorizar por semana 50 palavras em grego e 50 palavras em hebraico. E com isso, passamos a fazer outras coisas, como, por exemplo, versículos da semana para memorização. Sobretudo quem deitava na beliche, na parte de baixo, eu tinha o hábito de colocar no estrado, na grade da cama de cima. E toda vez que eu estava deitado, então lá estavam os meus versículos para eu memorizar durante a semana. Pois bem, irmãos, interpretaram literalmente esse texto de Deuteronômio e faziam e se enfeitavam mesmo. Agora, era normal eles colocarem aquela tira de couro, mas os fariseus não, eles colocavam umas tiras mais largas. Aí todo mundo que passasse na rua, vendo um judeu com umas tiras de couro mais largas, sabia, ele é fariseu, ele é especial, tem um nível de santidade elevada, né? Aquele homem ali é um homem santo, justo, honesto, né? Íntegro. E o versículo 5 fala tanto de filactérios, como também franjas. Franjas são alongamento para as capas, uma forma de distinguir dos povos pagãos vizinhos a Israel, de que aquele ali era do povo de Deus. Olha as franjas nas suas capas, uma forma de identificar. Mas o texto Jesus declara que os fariseus colocavam as franjas maiores ainda, para serem observados na rua. Então, onde eles andavam, aquelas fitas de couro bem larga para todo mundo ver, e aquelas franjas na roupa. Olha ali, aquele ali é um fariseu, né? Aquele ali é importante, aquele ali é um homem de Deus, né? Que era a preocupação deles, de serem vistos, de serem notados. E a última denúncia que Jesus faz é que eles queriam se promover. O farisaísmo implicava, em via de regra, uma forma de se promoverem socialmente e religiosamente. Jesus declara no versículo 6 e seguintes: gostam do primeiro lugar nos banquetes, ou seja, já a tendência de quererem se amostrar. Então, quando chegavam numa festa, num banquete, ficavam nos locais em que poderiam ser melhor observados. Jesus depois fala, e das primeiras cadeiras das sinagogas, chegavam primeiro para tomar os primeiros assentos, né? Também para se autopromoverem, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então, andavam daquela forma, querendo se distinguir dos outros com as fitas de couro, o filactério, a caixinha no braço e na testa, as roupas com franjas mais compridas, né? Para que, passando na rua, fosse cumprimentado rabi, daí vem rabino, rabi, mestre. Então se envaideciam, porque eram reconhecidos como mestres. Ou então pai, versículo 9.
versículo 8. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque eles eram chamados de pai. Pai era uma forma respeitosa para dizer que aquele fariseu exercia uma influência forte na minha vida, na minha formação. Então, pai, as pessoas chamavam os fariseus de pais, ou rabi ou pai, e então eles se enchiam de vaidade, porque eram reconhecidos na sociedade. Versículo 10, nem queiram ser chamados de guias. Esse aqui é meu mestre, o meu guia, o meu guru espiritual. Esse é o meu guru espiritual, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Aí então, no versículo 11, ele conclui o pensamento dizendo: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. Falando que no reino de Deus é completamente diferente dessa perspectiva humana e hipócrita dos fariseus. A partir daqui, o Senhor Jesus apresenta 8 ais. 8 ais para os fariseus. O primeiro ai, versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus. Qual é o primeiro ai? Fecha o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Esse é o primeiro ai. Porque com aquela atitude dos fariseus, impondo peso que a Bíblia não impõe, estabelecendo regras que a Bíblia não estabelece, na verdade cria uma religiosidade cujas obrigações são muito severas, muito pesadas, tem mais a ver com a prática religiosa do que propriamente de um culto de adoração, de relação com o Senhor. Portanto, fecha o reino dos céus para as pessoas. Imaginam, para você ser da minha religião, você tem que pagar um preço, um valor todo mês. Para você ser da minha religião, você tem que usar esse tipo de roupa. Para você ser da minha religião, você precisa... E aí então começa a estabelecer um monte de regras, e tão esquisitas muitas delas, que o povo diz: que coisa esquisita nessa igreja, eu não fico não, é muito esquisito. E os fariseus então dificultavam a entrada de pessoas no reino de Deus. O segundo ai, verso 14: ai de vocês, escribas e fariseus, porque devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Então, porque os fariseus, eles eram pessoas de uma reputação assim, de santidade, de justiça, eles eram convidados para realizar orações na casa de pessoas, e eles cobravam por esse serviço. E então, se a oração fosse mais longa, mais demorada, mais eles ganhavam. Olha só, hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas, e para justificar o dinheiro que vocês tiram das viúvas, vocês fazem longas orações. Eu me recordo, na minha época de criança, tinham pessoas que... Mas não era maldade não era farisaísmo não, irmãos. Mas tinha um irmão que orava assim: amantíssimo, glorioso. Irmãos, mas tanta palavra difícil. Gerações passadas, vemos pastores que não conseguem comunicar na linguagem do povo. Há até uma história de uma certa igreja, em que depois que o pastor pregou, cumprimentando os irmãos, não é? Chegou um irmão e disse: pastor, o senhor pregou bonito, mas bonito demais. Não entendi nada, mas que foi bonito, foi. Então, às vezes, irmãos, a gente não é instrumento para
para comunicar, para facilitar a compreensão. Os fariseus faziam isso, inclusive por ganância, fazendo orações mais longas, porque quanto mais tempo de oração dentro daquela casa, eu fico imaginando alguém que precisava de oração, mas tinha pouco dinheiro, dizia, não, tá bom, senão vai ficar muito caro, fica por aí mesmo. Olha só, irmãos, isso não era espiritualidade de verdade. O terceiro ai, versículo 15, ai de vocês, por quê? Porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais. Olha só que esse ai, como a única religião verdadeira, evidentemente na mente deles era o judaísmo, então era interesse deles fazer com que os gentios, os não-judeus, se convertessem ao judaísmo, fossem circuncidados e cumprissem as práticas. Então, os fariseus, até certo ponto, eram missionários. Eles iam entre os gentios para tentar atrair para o judaísmo. Mais uma vez, convertido ao judaísmo, eles mesmos dificultavam a entrada desses recém-conversos, esses recém-convertidos. Por quê? Por causa das normas, das regras que eles criaram, que eles inventaram, e sem ter, na verdade, sido estabelecido por Deus. O quarto ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha que coisa feia, irmãos. Esse quarto ai vem falando de uma inversão de valores, declarando que a oferta era mais importante do que o ofertante. A oferta era mais importante do que o ofertante. Ele diz assim, se jurar pelo santuário, não tem problema não, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Aí ele continua, seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então havia essa inversão, em que a oferta que era entregue no templo tinha mais valor do que o altar da adoração, o lugar em que as pessoas se punham para adorar o Senhor. O quinto ai, versículo 23, ai de vocês, porque que dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só, irmãos, mais uma vez, tratando da hipocrisia dos fariseus, Jesus fala assim, olha, vocês são tão radicais com os dízimos, não, tem que dizimar tudo de toda a minha renda. Somos uma igreja urbana, e por esta razão, o nosso hábito é dizimar apenas com dinheiro, ou então cheque, ou então um depósito bancário, mas geralmente valores contabilizados em dinheiro, na nossa moeda corrente, que é o real. Mas, irmãos, eu já fui pastor de igrejas na África, eu já fui pastor de igreja no Paraguai. No Paraguai, as pessoas traziam dízimo em algodão, iam fazer a colheita do algodão, pegava a 10ª parte do algodão e levava para a igreja. O pastor, a junta diaconal, que era responsável para doar o material para os necessitados ou para vender o material, a fim de que o dinheiro fosse revertido para a manutenção do templo. Agora, irmãos, quantas vezes já recebemos dízimo em forma de galinha, dízimo em forma de feijão, e aí
uma sala de junta diaconal lá na África tem que ser bem maior do que aqui no Brasil. Jesus profere um ai contra os fariseus, declarando que eles são tão zelosos no dízimo, e sobretudo para aparecer, para mostrar, olha, é dizimista, e chegava lá no templo, não é, com o dízimo de suas plantações, com o dízimo de seu gado, não é? Mas princípios mais profundos da lei do Senhor, da palavra do Senhor, eles simplesmente se negavam a fazer ou a viver, declarando o Senhor Jesus. Desprezam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, deveriam dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, dando também ao Senhor como oferta uma mudança de atitude caracterizada por justiça, misericórdia e fé. Não adianta nada, irmãos, a gente cumprir preceitos religiosos se porventura o nosso coração está distante de Deus, reduzindo a nossa espiritualidade em meras práticas religiosas. O sexto ai, versículo 25: ai de vocês, por quê? Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Estavam preocupados com as aparências. Mas isso é comportamento também da modernidade, irmãos. Nós ficamos muitas vezes preocupados demais com a aparência. Normalmente a gente não gosta de visita que chega de surpresa, normalmente. Por quê? Porque a casa da gente fica toda bagunçada todo dia. Aí quando a gente sabe que vai uma visita, por isso tem que marcar com antecedência, a gente sai correndo para arrumar, colocar as coisas tudo em ordem, pelo menos para manter uma aparência de que a gente é organizado. E quando a visita chega, nossa, que casa limpinha, que casa organizada. Se chegasse 3 horas antes, ia ver como de fato estava aquela casa. Mas, irmãos, isso também é um reflexo da nossa própria atitude. Muitas vezes estamos mais preocupados com as aparências do que propriamente com quem de fato nós somos. O sétimo ai, versículo 27 e 28. Porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Olha só, irmãos, é só casca, mera aparência. Eu aprendi muito disso quando fui pastor em Abreu e Lima. Aí os irmãos da igreja que me falaram, Abreu e Lima é um sepulcro caiado. Quem passa pela BR-101, tanto no sentido a João Pessoa, quanto no sentido a Maceió, é uma cidade linda, o jardim no meio da rodovia é muito bonito, o portal de entrada, o portal de saída e o comércio. Então, assim, parece que é muito bem desenvolvido. Mas se você entrar 500 metros à direita ou 500 metros à esquerda, misericórdia, irmãos. Na igreja que eu pastoreava, que era 500 metros à direita, quantas vezes que no meio do caminho eu tinha que atravessar um defunto, outro defunto ali. Na parede da igreja, marcas de tiro de bala. O negócio é barra pesada. Então, assim, para quem passa e vê a aparência, é muito chique, é muito bonito, é muito elegante, mas na verdade existem problemas muito sérios quando a gente entra na intimidade do local. Por último, irmãos,
o oitavo ai. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Olha só, irmãos, gerações perversas na história de Israel, em que um profeta chegava da parte de Deus para denunciar o pecado do povo, a idolatria do povo, e as autoridades matavam seus profetas. E, irmãos, os fariseus, na verdade, eram hipócritas, diziam que não fariam as mesmas coisas, todavia não têm um compromisso de fato fiel com o Senhor. Nós vemos então que o Senhor profere condenação, versículo 33 em diante: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Então o Senhor profere condenação. O que ele quer dizer com isso? Não é porque vocês são oficiais da igreja, fariseus, escribas, saduceus, não é porque a sociedade reconhece, o povo reconhece em vocês que são bons religiosos, que a sua salvação está garantida, porque não é pela aparência, mas é por meio da fé. Irmãos, Deus não nos mede com os mesmos padrões que os homens nos medem. Há uma diferença muito grande de padrão. Por isso, verso 34, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. E a uns vocês matarão e a outros crucificarão, né? Ou seja, continuarão fazendo aquilo que vossos pais fizeram aos profetas do passado. A quem Jesus estava se referindo? A ele mesmo, quando ele seria entregue às autoridades, seria crucificado. Aos apóstolos, o único que não sofreu martírio foi João. Estava muito idoso, 97 para 99 anos, mas mesmo assim preso no exílio na ilha de Pátimos. A outros vocês ainda açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Foi isso que eles fizeram, irmãos, matando os crentes, os pregadores, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus disse que era naquela geração, e foi o que aconteceu. No ano 70 da era cristã, na realidade, com um errozinho de cálculo do calendário cristão, é bem provável que a destruição de Jerusalém tenha acontecido no ano 65, 66 da era cristã. Jerusalém foi invadida pelos romanos, a cidade foi destruída e o templo foi destruído, irmãos, até o dia de hoje. Desde o ano 70, os anos 70 depois de Cristo, até os nossos dias, o templo não foi restaurado. E para completarmos, irmãos, Jesus lamenta a situação de Israel. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Falando acerca da sua segunda vinda, quando, irmãos, virá para buscar a sua igreja e exercer juízo sobre o mundo de impiedade. Então não era sem motivo aquelas admoestações que Jesus fez aos fariseus. E daí, o que isso tem a ver conosco?
se somos uma igreja cristã, não existe fariseus dentro dos nossos templos. Fariseus não existem, mas farisaísmo, irmãos, existem em muitas igrejas, em muitos templos. Quero trazer algumas lições práticas. Primeiro, você sabe que você está virando um religioso, um mero religioso, e não um filho autêntico do Deus vivo, quando você está mais preocupado com arranjo de flores, o lugar que o coral deve ficar, a roupa do pastor, a roupa que o pastor deve vestir, terno ou não, gravata ou não, quando essas preocupações se tornarem mais importantes na sua vida do que se preparar para a adoração ao Senhor, é um indício, é um sinal de que você, se já não está virando um mero religioso e não um crente autêntico no reino de Deus. A segunda aplicação, a gente sabe que a gente está virando um mero religioso quando a gente gasta mais tempo na frente do espelho para vir a este culto, do que se preparando de fato para a adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando a preocupação, irmãos, é um desfile de moda, a roupa para ser notado, não é? O excesso de preocupação com a aparência, com o exterior, quando muitas vezes chega vazio dentro do templo, e como a sua ocupação ou sua preocupação não é a adoração, então entra vazio e sai vazio. A gente, irmãos, sabe que está virando um mero religioso, farisaico, quando a gente não tolera o pecado do outro, mas a gente tolera o pecado dos nossos, da nossa família, do nosso filho, até os nossos próprios pecados. Irmãos, eu tenho um medo tão grande de ser pego em falta naquilo que eu prego. Então, eu queria jogar um peso espiritual sobre a igreja, fingindo ter uma capa de santidade, uma aparência de santidade que na verdade eu não tenho. A mesma luta que você tem para manter uma vida de integridade na presença do Senhor, eu também tenho. As mesmas tentações em tantas áreas da minha vida são as mesmas que qualquer irmão, qualquer crente tem. E irmãos, a gente precisa de esforço. Esforço é responsabilidade humana. Não a salvação, irmãos, mas a busca de uma vida de santidade, buscar com zelo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E muitas vezes nós não toleramos o erro do outro. Por isso, irmãos, quando eu vou tratar uma pessoa que cometeu um pecado, e um pecado socialmente considerado grave, não existe tamanho de pecado, irmãos. O que existe são consequências diferentes para cada erro, não é? Mas todo pecado ofende a Deus de igual forma, de igual maneira. A diferença existe nas consequências que nós carregamos dos nossos próprios atos irresponsáveis, dos nossos próprios pecados. E por que, irmãos, eu vou pesar a mão sobre um irmão quando, quem sabe, se eu buscar na minha história de vida, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu caí naquele mesmo erro, e eu não vou ter compaixão do irmão? Eu preciso exortar o irmão, fazendo entender que pecou contra o Senhor, mas como pastor eu preciso dizer, olha, estou aqui para caminhar junto contigo. Você não é anormal porque cometeu esse pecado. Aliás, você só percebe que é pecado porque é de Deus, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E vamos caminhar juntos para você levantar a cabeça e sair dessa situação.
Eu sei, irmãos, que estou virando um mero religioso quando eu participo de todas as programações da igreja. Não falta reunião da SAF, não falta o culto doutrinário na quarta-feira, não falta a escola dominical, não falta o programa da UPA, o programa da mocidade. Eu estou em todas as programações da igreja, faço um monte de coisas para Deus, mas não tenho mais tempo para a família, não tenho mais tempo para investir no relacionamento com Deus, na condução da família aos pés do Senhor. E quer ver uma coisa? Muitos pastores fazem isso também. Vivem uma vida de ativismo tão grande, que quando ele vai descobrir que os filhos estão desviados de Deus, irmãos, ele vai acordar e ver que os filhos já cresceram, já passaram pela adolescência, e ele não investiu tempo para instruir, para educar, para orientar na justiça. E de repente, irmãos, muitos pais amargam a realidade de ter um filho extremamente rebelde e dando tanta tristeza, trazendo tanta angústia para a vida dos pais. Essa é uma realidade, irmãos. Não adianta você querer ganhar todo mundo e você perder a sua própria casa, seus próprios filhos. Quero aproveitar que estou falando para os irmãos aqui presentes e também aqueles que nos ouvem pelo YouTube, que, sobretudo que tem crianças pequenas, a hora de investir na instrução, na educação dos filhos, é na primeira infância, passando a adolescência e a juventude. Vai chegar um momento em que os filhos não estarão perto de nós, e precisamos prepará-los para tomarem decisões sensatas, decisões corretas. Nós sabemos que nós somos um mero religioso e não filho autêntico de Deus, quando nós somos zelosos nos dízimos e nas ofertas, mas nós tratamos um empregado de casa, ou quem sabe, se temos uma chefia numa empresa, tratamos com humilhação, e também numa própria instrução do Senhor, nós queremos cultuar ao Senhor como se fôssemos crentes sinceros, crentes firmes, mas temos uma relação conturbada com amigos ou com parentes, e nos esquecemos que o Senhor diz: olha, primeiro a importância é o ofertante e depois a oferta. Primeiro nós precisamos ser tratados por Deus, a fim de que a nossa oferta seja recebida. Então, se você tem algo contra o teu irmão, ou se alguém tem alguma coisa contra você, e você quer cultuar o Senhor, deixa ali a sua oferta, vai e se reconcilia com seu irmão, e depois você vem e entrega a sua oferta. Sabe, irmãos, uma entrega de dízimo, quando é um mero detalhe ritualístico, não tem sentido, não tem valor. O dizimar tem que ser uma expressão de quem entende que pertence a Deus e vive para sua honra e glória, e dele recebe todo o sustento, e para ele deve consagrar todos os seus bens e toda a sua vida. Há uma música antiga, embora já foi cantada aqui nessa igreja, bem antiga: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e de teu amor e do teu Espírito que reina em mim, mais ou menos assim. Então, o nosso louvor, a nossa adoração é fruto dessa nossa relação com Deus. Não deve ser reduzida à prática de atos religiosos, mas de uma relação de integridade com o Senhor. Por último, irmãos, encerrando, nós sabemos que viramos um mero religioso quando o templo, quando o sistema de som,
os instrumentos têm mais importância para a gente do que os princípios e valores do reino de Deus estabelecidos por Ele em Sua palavra. Templo não é cristianismo. Uma guitarra, um violão, os microfones, um sistema de som, irmãos, não é cristianismo. Isso são recursos que nós utilizamos para a glória de Deus. Mas se não for debaixo da unção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, até dons e talentos podem ser desperdiçados dentro do corpo de Cristo. O mais importante é amar a Deus e limpar o coração, e não a aparência. Nos darmos inteiramente, nos darmos por completo para a honra e a glória do Senhor. Que Deus nos livre do farisaísmo, irmãos, da mera capa de um crente. Que Deus nos livre, a fim de que, com o templo ou sem o templo, com recursos ou sem recursos, a minha vida seja para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Da mesma forma, eu exorto os irmãos que nos ouvem neste culto, que não reduzam a sua relação com Deus a práticas religiosas dentro do templo. Essa manifestação pública dentro de um templo deve ser um reflexo de nossa vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe rica e poderosamente as nossas vidas e nos torne dia a dia cristãos íntegros, que conhecem o Senhor e vivem inteiramente para a sua glória e para o seu louvor. Que não vivam como os fariseus, uma religião da aparência, mas que interiormente não tinha absolutamente nada a ver com o Senhor. Deus nos abençoe. Irmãos, chegando ao final do culto, eu gostaria de pedir que os irmãos estejam orando pela tia Noêmia. Cheguei a compartilhar com a equipe de louvor e com o conselho da igreja. A tia Noêmia já está muito cansadinha. Fez 91 anos, há umas 2 semanas atrás. Ela já tem uma complicação pulmonar, já respira por aparelho em casa. E essa semana teve um problema muito sério de pressão arterial, irmãos. A pressão dela foi a 6/3. Caiu demais. E uma preocupação excessiva, acionamos o hospital especial, mandaram ambulância, médicos, e aí tiveram que dar a noradrenalina, uma medicação muito forte para aumentar a pressão. Ela com um inchaço muito grande, por causa de uma complicação nos rins, está com retenção de líquido, o rosto inchado, o braço inchado, a barriga inchada, pernas inchadas, e o remédio para essa retenção de líquido abaixa a pressão. Então ela tem que ir regulando a medicação para diurese e a medicação para aumentar a pressão. O estado da tia Nozinha, irmãos, é grave, sabe? É grave. Que Deus possa abençoar e fazer a vontade dEle. A tia Nó é uma referência de vida com Deus para a gente, de uma vida de piedade, uma vida de caridade, de amor ao próximo extraordinário. Eu sei que deve ter muita gente aí com essas características, mas eu confesso que dentre as pessoas do meu ciclo de relacionamento, a tia Noêmia, a tia Júlia, a tia Ruth, que já está nos braços do Senhor, a tia Djanira, a tia Deja, que também já está nos braços do Senhor, são referência na minha vida de uma relação de amor a Deus e amor ao próximo. Estejam orando então pela situação da tia Noêmia, que Deus revele a sua vontade, que se for da vontade do Senhor, ela possa ter normalizado a sua pressão sem a utilização de medicamentos. Continue orando, irmãos, pela igreja. Repito, próximo domingo haverá culto no templo. Lembrando que irmãos acima de 60 anos precisam evitar de vir ao templo.
também crianças menores de 10 anos, irmãos que, mesmo que tenham abaixo de 60 anos, que for grupo de risco, com problemas problemas respiratórios, problemas de diabetes, problemas de pressão arterial e outras comorbidades, devem também permanecer em casa. E as demais instruções serão dadas aqui no templo. Quero informar também que, mesmo havendo culto presencial, o culto também será gravado. E com a diferença é que até hoje, durante esses 4 meses e meio, os irmãos tinham acesso no domingo pela manhã, às 7 horas da manhã, tinham acesso ao culto gravado da igreja. Mas a partir do domingo que vem, os irmãos só terão acesso no final da tarde para a noite, porque depois de filmado o culto, ele precisa ser carregado no YouTube para que seja acessado, e os irmãos receberão o link para isso. Quero convidar a equipe de louvor para estar conosco aqui à frente. Nós vamos orar neste momento, impetrar a bênção do Senhor e depois nós vamos encerrar com a bênção antiga. Neste momento eu quero orar, quero interceder pelos irmãos que ainda estão passando por privações. Eu sei que a economia da nossa cidade está retornando aos poucos. O centro de Recife já está voltando à normalidade. Somente as escolas e os templos religiosos que ainda não estão abertos. Há muito movimento no centro da cidade e a gente espera uma retomada da nossa economia com maior força já no próximo mês, nas próximas semanas. Deus abençoe aqueles que estão enfermos. Deus abençoe aqueles que estão passando por problemas na família. Nós temos tido conhecimento de irmãos que estão passando por profundas crises familiares. Deposite a sua ansiedade nas mãos do Senhor, na presença do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós honramos o Teu nome e te agradecemos pelo privilégio de estarmos cultuando o Senhor nesta casa, meditando na Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, da igreja permanecer viva e atuante como Igreja Presbiteriana do Prado, pelo privilégio que teremos de abrir o templo, ó Deus, para cultos presenciais a partir do próximo domingo. Ó Deus, que o Senhor possa proteger o Teu povo contra todas as astutas ciladas do inimigo, contra toda e qualquer enfermidade, contra, ó Deus, as influências do mundo e da carne, muitas vezes conduzindo-nos a profundas crises existenciais e profundos problemas na família. Ó Deus, derrama do Teu favor, da Tua bênção, do Teu cuidado sobre a vida do Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, o povo de Deus aqui reunido e também o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Chuva
abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. A equipe de louvor, a nossa gratidão, e as irmãs da mídia, nossa irmã Raquel, nossa irmã Amanda, nosso muito obrigado. O Conselho da Igreja aproveita para manifestar a gratidão, sobretudo aos irmãos da equipe de louvor, que durante esses 4 meses têm nos auxiliado à distância, na ministração dos louvores, dos cânticos espirituais, através do culto gravado. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos, até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe.